Você confere agora as notícias que foram destaque nos últimos dias no Senado Federal. Na última quinta-feira, um tumulto encerrou o depoimento do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, à CPI da pandemia. Ele acusou a comissão de atrapalhar a compra de vacinas. Na condição de convidado e não mais convocado, o deputado Ricardo Barros chegou ao Senado acompanhado da mulher, da filha e de advogados. O líder do governo na Câmara virou alvo da CPI depois do depoimento dos irmãos Miranda, que denunciaram supostas irregularidades na negociação para a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O também deputado Luiz Miranda disse que o presidente Bolsonaro teria mencionado o nome de Ricardo Barros quando foi alertado sobre os indícios de irregularidades na compra da vacina indiana. Na fala inicial, Ricardo Barros disse que o deputado Luiz Miranda fez teatro e usou o mesmo recurso usado pelo relator, a apresentação de vídeos, para se defender. Até o momento eu não tenho nada contra o Ricardo Barros, tanto é que não afastei da liderança do governo. Eu não posso, por denúncias, afastar as pessoas. Tem que ter realmente alguma materialidade nessa denúncia. E até que se prove o contrário, o Ricardo Barros continua no meu governo, ele continua tendo credibilidade para tratar de assuntos nossos dentro do parlamento brasileiro. Ele justificou por que o presidente Bolsonaro não desmentiu a versão dada por Luiz Miranda. O presidente falou que eu estava envolvido no caso Covaxin e que o presidente deveria desmentir. O presidente nunca afirmou e não tinha como desmentir o que ele não afirmou. No meio da reunião, a notícia da morte do ator Tarcísio Meira, mais uma vítima da Covid-19, comoveu os membros da CPI, que homenagearam o ator. Pedir a todos um minuto de silêncio. Assim que começaram os questionamentos do relator, a sessão ficou tumultuada. Renan Calheiros apresentou trecho do depoimento do deputado Luiz Miranda, em que ele fala do diálogo com o presidente Bolsonaro e perguntou a Ricardo Barros a que ele atribuía o fato do presidente ter mencionado o nome dele. A que Vossa Excelência atribui a menção ao seu nome pelo presidente da República? A menção, repito, ao deputado Luiz Miranda e ao seu irmão no episódio em que irregularidades no processo de compra da Covaxin foram relatados pessoalmente ao presidente da República. Senador Renan Calheiros, mostrei agora mesmo no vídeo do Luiz Miranda. Ele diz: levei ao presidente uma matéria da imprensa com a fotografia do Ricardo Barros falando do caso global. Nós mostramos o depoimento. Eu não estou mostrando nem prestando atenção à entrevista que o deputado Luiz Miranda deu. Estou mostrando ao país o depoimento que ele prestou a essa comissão parlamentar de inquérito. E no depoimento, senhor relator, então, ele não disse... diferentes. O senhor vai me permitir responder ou não? Eu vou me permitir pedir para repetir o vídeo. Então, por favor, se o senhor me permitir, eu vou responder. Por favor, o presidente não afirmou que eu estava envolvido no caso Covaxin. Por favor, presidente, pela ordem. O presidente não afirmou. Presidente, pela ordem, presidente. Repita o vídeo. Presidente, pela ordem. O deputado Luiz Miranda não afirmou em nenhuma das suas entrevistas, nem no depoimento da Polícia Federal, que eu tivesse participação no caso Covaxin. Não afirmou. Mostre o vídeo. Mostre o vídeo do Luiz Miranda. Vossa Excelência vai te defender. Mostre o vídeo do Luiz. Só um minutinho. Por 3 vezes, o relator pediu para repetir a exibição do vídeo e o clima voltava a ficar tenso. O senhor confirma então, que... Foi o Ricardo Barros, o presidente falou. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. A que Vossa Excelência atribui a menção de seu nome pelo presidente da República, no episódio em que os irmãos Miranda denunciaram irregularidades na aquisição da Covaxin? Eu peço, senhor presidente, eu poderia também repetir o vídeo? Senhor presidente, pode? Não, presidente, então, por favor. Isso é um procedimento totalmente impróprio. Por favor. Próprio, deixa o cara fazer a defesa dele. Quando
não lhe interessa. Impróprio não lhe interessa. Olha aí. Impróprio não lhe interessa, Brasil. Vai vendo. Ditadorzinho mesmo, né? Vai vendo. Bota 50 vezes quando quer. Vai vendo essa bagunça, por favor. Qual o precedente que nós temos algum depoente nesse sentido? A partir de agora vamos mudar o procedimento? Isso. Senador Fernando... Deixa ele fazer a defesa dele, pô. Senador Fernando, não fique vermelho que nem camarão, não. Deixa ele fazer a defesa dele. Senador Randolph está tolindo, tirando o direito dele responder. Censura. Quer censurar o depoente? Não fique vermelho que nem camarão, não, que não condiz. Censurar o depoente. É isso. As cores que o senhor defende, inclusive, não são vermelhas. O senhor mesmo alega isso. Então não fique vermelho que nem um camarão, não. É isso, não precisa agredir, senador Randolph. Não precisa agredir. Vossa Excelência está partindo para agressão pessoal. O presidente Omar Aziz decidiu interromper a sessão. Eu quero que você pegue aquela parte que o deputado Luiz Miranda diz que quando entra conversando com o presidente, o que ele fala. Só isso. Enquanto não tiver essa fala, a sessão está suspensa. Retomada a reunião, Omar Aziz pediu que fosse exibido outro trecho do depoimento do deputado Luiz Miranda. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. Presidente esse que não nega, é impossível negar que nós estivemos com ele. Nos recebeu num sábado, por conta de que eu aleguei que a urgência era urgentíssima, devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para a minha pessoa. O presidente entendeu a gravidade, olhando nos meus olhos, ele falou: isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo assim: isso é coisa de fulano. Não me recordo. Ele falou: vou acionar o DG da Polícia Federal, que de fato, Luiz, isso é muito grave, isso está ocorrendo. Não foi a CPI que criou essa versão. Não foi a CPI que criou uma retórica para isso. É o depoimento dele. Se tem alguém aqui que falou no senhor, não fomos nós, foi ele. O contexto desta fala do deputado Luiz Miranda é porque ele levou ao presidente matérias de imprensa com a minha fotografia tratando do tema da Global. O irmão do deputado Luiz Miranda, Ricardo, depois a Polícia Federal, neste caso da Global, que foi objetivo de inquérito anterior. Então, ele identificou na relação da Global com a Precisa que poderia esta compra criar algum embaraço para o governo e foi lá falar isso ao presidente. O presidente sabe que o caso da Global está com a minha participação, eu respondo a um processo que provarei minha inocência ao final do processo, com absoluta tranquilidade, mas o deputado Luiz Miranda, na Polícia Federal, né, que eu tinha pedido para repor o vídeo aqui da fala dele, que é a mesma, tanto nas entrevistas quanto na Polícia Federal, diz o seguinte: o presidente bate o olho na matéria e diz: esse cara de novo. Perguntado sobre a empresa Belcher, que representava a vacina chinesa CanSino, Barros disse que a vacina representava um bom negócio e provocou um novo tumulto ao dizer que a CPI acabou prejudicando a compra de vacinas pelo Brasil. A vacina que a Belcher representava no Brasil era uma vacina de dose única a $17. Portanto, uma compra muito vantajosa para o Brasil e que a CanSino descredenciou o representante no Brasil e não colocou outro lugar, portanto, mostra que não tem mais interesse em vender para o Brasil. Eu quero lembrar aos senhores senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é verdade, isso não é verdade. Isso nós impedimos. Nós impedimos que ganhassem dinheiro com vacina. Nós impedimos. O depoente, de qualquer forma, tem alguma razão.
Afastamos as vacinas que vocês do governo queriam tirar proveito. A reunião está suspensa e vamos avaliar o convite do deputado. Pela ordem, senhor presidente. Do deputado federal essa posição. Pela ordem, senhor presidente. E vamos avaliar o convite. Pela ordem, senhor presidente. Eu não posso ficar calada. Essa CPI foi instalada não tem 90 dias. Há 3 meses atrás, antes dessa CPI estar instalada, senhor líder do governo, Jair Bolsonaro, nós já tínhamos quase 400 mil vidas perdidas. Os outros depoimentos da semana na CPI foram do coronel Elcio Bruno na terça-feira e do empresário Jailton Batista na quarta. Elcio tinha um habeas corpus e por isso se recusou a responder a maioria das perguntas. Jailton confirmou que a empresa dele, Vitamedic, patrocinou a defesa da divulgação de remédios sem eficácia comprovada para a Covid-19, como a ivermectina. A CPI decidiu pedir à Justiça Federal o bloqueio de recursos da Vitamedic. E o desfile de tanques na manhã do dia em que o Senado aprovou a revogação da Lei de Segurança Nacional e a Câmara rejeitou o voto impresso, repercutiu em todo o Congresso e também na CPI da pandemia. Aqui do nosso lado, no eixo monumental, o presidente Jair Bolsonaro comanda um lamentável desfile de blindados das Forças Armadas, em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores. Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI, e pela incompetência administrativa que provoca mortes, fome e desemprego em meio a uma pandemia sem controle. O desfile na esplanada dos ministérios fez parte de um convite para o presidente Bolsonaro participar de um treinamento de militares das 3 forças no dia 16. Tanques e outros blindados da Marinha saíram para entregar o convite e permaneceram estacionados em frente ao Ministério da Defesa. Ao todo, segundo a Marinha, foram 2.500 militares envolvidos e 150 veículos. E colocar hoje os blindados à frente do Palácio do Planalto, nessa tentativa de intimidação, e não nos intimida, nós não vamos recuar absolutamente a essa ameaça. Ele deveria se preocupar como hoje. A inflação bateu 0,96%, a maior inflação desde 2002, com quase 580 mil pessoas que perderam a vida. Enquanto o presidente fica aí desfilando com seus tanques para intimidar o Congresso Nacional, ele sequer se solidariza com mais de 563 mil famílias que perderam seus parentes. Ele será derrotado. Sabe por quê? Porque ele não foi capaz de ter empatia com as 563.707 mortes. A democracia é um bem precioso que nos assegura as liberdades, e criticar faz parte das liberdades democráticas. O que não está certo é você pegar tanques e colocar na Praça de Três Poderes e colocar os canhões virados para o Supremo Tribunal Federal. Senadores mais aliados ao governo discordaram. Desde 88 se faz esse desfile, agora estão dizendo que isso assombra, que isso é um perigo para a democracia. Perigo para a democracia é meter a mão no baleiro, é roubar, como muita gente está acostumada nesse Brasil. Entendeu? A Operação Formosa da Marinha se faz há mais de 30 anos. Agora estão assustados que a democracia está em risco. O que é isso, gente? Vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa. O desfile dos militares nas avenidas não me constrange, não me amedronta. Quem tem medo de militar tem suas razões. Eu não tenho medo dos militares. Eu tenho medo de quem usa o poder para tirar do povo. Usa a República para atender os seus caprichos, o seu projeto de poder. O desfile com veículos da Marinha aconteceu no mesmo dia em que o projeto do voto impresso entra na ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados. Sinceramente, gostaria muito de saber por que a Câmara
agendou exatamente para o mesmo dia, porque isso pode ter certeza, as Forças Armadas já tinham agendado isso. Tomara que a Câmara aprove esse voto hoje. E nós também temos que ver o que nós podemos fazer aqui no Senado Federal. Sou favorável a isso. Acho que nós temos que deliberar também sobre esse tema. Primeiro, esperar a posição da Câmara. Agora, é inadmissível que o Supremo Tribunal Federal, ministros, estejam interferindo em deputados aqui dentro. Na pauta do Senado está o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. O projeto inclui no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito. A Lei de Segurança Nacional está em vigor desde a ditadura. Uniformes, baionetas, sirenes não irão nos intimidar e não irão nos calar. Vamos aos trabalhos, presidente, porque à tarde temos uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito para aprovar no plenário do Senado Federal. A questão da Lei de Segurança Nacional, que será votada hoje no Senado, também é fundamental, concordo com Vossas Excelências. É uma lei do regime de exceção que precisa ser atualizada, mas não com assodamento. O problema é muito mais profundo e eu acho que o Senado tem que se posicionar. O Congresso Nacional não pode ficar passivo a isso. Não minimize o que aconteceu hoje, por favor. Por favor, eu escutei o discurso de todo mundo. Não minimize, não façam isso. Não façam isso com a memória, com a história de cada parlamentar que está aqui, independente de pensamentos, independente de tendência política. Democracia sim, intimidação não, democracia sim, golpe não. A Lei de Segurança Nacional, criada na ditadura militar, foi revogada pelo Senado na terça-feira. O projeto seguiu para a sanção presidencial e foi baseado em uma proposta do ano de 1991. A Lei de Segurança Nacional foi criada em 1983, quando o Brasil ainda estava submetido à ditadura militar. O objetivo era proteger a integridade e a soberania nacional. A lei estabelece, por exemplo, que caluniar ou difamar algum dos chefes dos 3 poderes da República pode acarretar em pena de 1 até 4 anos de prisão. Nas primeiras décadas de vigência da Constituição de 1988, a LSN ficou quase esquecida. A aplicação da lei se limitava a casos como os que tratavam de introdução ilegal em território brasileiro de armamento privativo das Forças Armadas. No entanto, este quadro se modificou nos últimos anos com a crescente inovação da lei com o objetivo de punir manifestações críticas ao governo de plantão e calar adversários políticos. Uma matéria de extrema importância para a defesa do Estado Democrático de Direito e que iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados em 1991. Está, portanto, há 30 anos em tramitação. É nossa responsabilidade aprovar o texto e enviá-lo para sanção hoje e não devolvê-lo à Câmara. Adequações poderão ser feitas em novos projetos autônomos, mas não é possível adiar mais a revogação da Lei de Segurança Nacional. De acordo com o parecer do senador, houve um aumento expressivo do número de inquéritos instaurados com base na Lei de Segurança Nacional nos últimos anos. Em 2017, foram 5. Em 2018, 19 casos. Em 2019, 26. No ano passado, 51. E até o dia 13 de junho deste ano, houve 17 registros de inquéritos. Um projeto que, de fato, modifica, para não dizer enterra o entulho autoritário, com uma modificação de conceitos, estabelecendo e valorizando o Estado Democrático de Direito através de um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados. A sessão do dia de hoje sepulta, de uma vez por todas, um dos últimos resquícios da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, estabelecendo-se a nova lei, a Lei do Estado Democrático. Junto com a revogação da LSN, a proposta é estabelecer normas incriminadoras apropriadas no Código Penal para a defesa da soberania nacional e do Estado Democrático de Direito. Para mim é de um simbolismo muito forte, porque no dia que nós estamos aprovando
esse relatório do querido senador Rogério, é o dia em que o presidente da República insiste em atacar a democracia. Bolsonaro é um presidente democrata, que respeita as instituições, que não apoia o MST, que não desarmou a população, como muitos países de esquerda fizeram antes de implementarem as suas ditaduras. Não tem ameaça nenhuma. O Exército Brasileiro sempre esteve e sempre estará. As Forças Armadas sempre estiveram e sempre estarão ao lado da Constituição da República Federativa do Brasil. Quase 7 meses depois da primeira dose aplicada, o ritmo da vacinação ainda preocupa, diante da presença da variante Delta do coronavírus. A boa notícia é a adesão em massa da juventude nos postos de saúde. Enquanto isso, alguns países já discutem a necessidade de uma terceira dose ou dose de reforço. O dia acaba de nascer em Brasília, o portão ainda não abriu, mas elas e eles já estão lá. Primeiro dia de imunização para jovens de 25 anos ou mais. Alguns formam rodinha e se abrigam do frio da manhã. Este montou um escritório a céu aberto. A cena se repete cada vez que as vacinas chegam e uma nova faixa etária é convocada. Um pouco mais distante dali, numa outra unidade de saúde, uma fila de mais de 300 candidatos contorna o estacionamento e segue até as tendas do atendimento. Distanciamento aqui? Um pouco difícil, não é? Mas campeã mesmo em tamanho é esta sequência de quase 1 quilômetro de gente debaixo do sol das 9 horas no terceiro posto que visitamos. A boa notícia é a adesão em massa dos jovens. A imunização é um processo coletivo. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior será a proteção para todos. Alguns países ricos já estão aplicando a terceira dose ou dose de reforço. Mas a Organização Mundial da Saúde se manifestou contra essa iniciativa. Ainda não existem estudos conclusivos sobre as vantagens das doses de reforço. Diante do risco da propagação de novas variantes entre os não vacinados, os cientistas recomendam aumentar o percentual da população imunizada em todos os continentes. A gente não tem ainda mais de 70%, 80% da população mundial vacinada, então um ponto que a OMS defende, que também eu sou de acordo, é que a gente vai iniciar essa segunda fase de dose de reforço, caso realmente esteja comprovado a eficácia desse reforço, somente após a gente ter mais de 70% da população vacinada. A vacina contra o Covid-19 é um bem que não está totalmente disponível para todo mundo que a deseja tomar. Existe uma corrida de todos os países na busca dessa vacina para poder imunizar a sua população. Enquanto isso não ocorre, não é justo que determinados grupos populacionais de determinados países estejam com já a terceira dose à sua disposição, em detrimento de outros, principalmente os países mais pobres, que sequer tiveram a primeira dose. A crise hídrica que ameaça o fornecimento de água nas regiões sul e sudeste do Brasil e aumenta o preço da energia elétrica em todo o país é tema da edição de agosto do programa Eco Senado. Veja mais detalhes agora na coluna Momento Eco. Em junho, o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro divulgou uma nota técnica alertando para o risco de crise hídrica nos reservatórios das regiões sul e sudeste do país. Significa dizer que deve faltar água para a geração de energia em algumas das principais usinas hidrelétricas do país, como Itaipu e o sistema Furnas. Doutor em Economia da Energia, o professor Adilson de Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos explicou as consequências desse problema na recuperação da economia brasileira e, de uma maneira geral, no dia a dia de todos nós. Primeiro, nós já estamos vivendo atualmente um racionamento de água. Então, já existe um racionamento andando. E a perspectiva também tem um outro racionamento também de energia elétrica. Então, acho que a combinação desses dois elementos sugere que, se isso vier a ocorrer de forma intensiva, como parece que vem, tudo sugere que venha a ocorrer pelo fato de que as perspectivas futuras de chuvas não são muito favoráveis, nós teremos uma situação econômica bastante impactável, seja pelo fato
das dificuldades de suprimento de água para os diversos usos, como, por exemplo, a agricultura brasileira, até o abastecimento de água das populações urbanas. E teremos também um outro problema do ponto de vista do abastecimento de energia elétrica, essência ainda de forma muito mais expressiva nos setores industriais que estão começando a retomar sua atividade econômica. Conversamos também com a especialista em recursos hídricos da ONG SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, que fez um alerta. A falta de controle do desmatamento na Amazônia está na Você pode ver o programa Ecocenado todo sábado e domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau! E nós também ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.